time treinou ontem 20 minutos com essa formação e era natural que não houvesse aquele encaixe, aquela automatização. Eu acho que foi até acima do que a gente esperava. Essas mudanças, elas, nesse início de campeonato, elas acontecerão, porque apesar de uma pré-temporada hiper bem feita, mas uma pré-temporada de 12 dias, né, onde você trabalhou aí 8, 10 dias a parte física, e nós tivemos 2 jogos muito seguidos, né? Nós jogamos na quinta-feira, à noite, um time descansado, porque vinha da pré-temporada, tiramos o pé um pouquinho para o jogo, então o time fez um jogo numa velocidade, num ritmo. O jogo acabou quase meia-noite, que nem agora, o pessoal vai dormir 2 horas da manhã. Aí logo depois uma viagem, pegamos um campo pesado aqui que tinha chuva, depois pegamos um campo pesado em Joinville e ficou nítido que o time teve outro ritmo, né? Então, fazendo aquelas avaliações na fisiologia, na parte física, alguns jogadores demonstraram um desgaste muito grande, outros pequenas dores, o músculo avisa quando de repente ele vai ter algum problema. Então mandou o bom senso que alguns jogadores fossem poupados, né? E se houver necessidade numa outra sequência, porque nós ainda vamos ter vários jogos seguidos, hein? De repente, se algum ou outro ainda tiver num desgaste um pouco maior, ou o risco de alguma lesão, nós vamos substituir, já que o grupo é bom, né? E hoje nós mudamos acho que 5 ou 6 peças e o grupo mesmo desentrosado fez um bom jogo, na minha opinião fez um bom jogo, alguns jogadores renderam até bem. Mas é uma coisa natural, que o time não tenha feito aquele espetáculo, a parte de trás ainda um pouquinho mais entrosada, né? Porque nós mudamos praticamente 2 jogadores, mas o Yuri vinha jogando ano passado, então o encaixe não tinha, praticamente o Koundé, ali atrás até o Pedro. Dali para frente muita mudança, né? Então, era uma coisa natural que acontecesse. Geninho, eu queria que você avaliasse a importância do gol para o Luanzinho nessa fase, né, já que muito se pergunta por que às vezes ele não é utilizado, até porque o começo do jogo ele não começou tão bem, errando alguns passes, e aí o gol ali, eu queria que você comentasse a importância desse gol para o atleta. Não, eu acho que o gol é importante para qualquer atleta, não só para o Luan. No caso dele, fez com que ele mudasse um pouco o ritmo de jogo. Eu acho que ele, primeiro tempo, até o gol, ele realmente não vinha bem. E hoje ele jogando na posição dele, né? Jogando realmente onde ele treina na seleção, onde ele é convocado, na meia esquerda ali do lado, nada de ponta. Quem estava jogando aberto, entrando para dentro era o GG, quem era o meia era o Luan. E ele não vinha realmente se achando. A partir do gol ele pegou um pouco mais de moral, a torcida gritou o nome, ele cresceu dentro do jogo e já fez um jogo melhor. Eu acho que ainda muito abaixo daquilo que eu acho que o Luan pode render. Mas ele já fez um jogo melhor. O gol dá moral para qualquer atleta, né? E ainda mais para um jovem como ele. Tanto que a produção dele mudou no jogo. Ele, a partir do gol, foi outro Luanzinho. Aí já passou a alternar alguma boa jogada, um bom passe, às vezes um bom arranque, com alguns erros, mas ele mudou completamente daquilo que ele vinha fazendo até o gol. Geninho, boa noite. Quando essas 6 modificações que tu entraste em campo hoje, elas influenciam na tua escalação para o clássico desse domingo? E aproveito para fazer uma pergunta: qual é o goleiro que tu vai ter à disposição para esse jogo, diante da lesão do Lucas, mais a possibilidade de outras 2 contratações? No momento, o Léo. Se eu não tiver nenhuma novidade até domingo, jogo o Léo. E vem vindo bem, fez 2 bons jogos e tem toda a nossa confiança. Eu não tenho nenhuma novidade em relação ao Lucas, vamos ver como a avaliação dele amanhã. Não tenho ainda nenhuma confirmação em relação à chegada e à liberação de algum goleiro. Então, no momento, o goleiro que eu tenho em condição de jogar é o Léo. Em relação às mudanças, é claro que cada vez que eu faço alguma mudança e os jogadores aproveitam a oportunidade, vão dando a mim, como treinador, um leque maior de opções para você fazer um time. Para você ou começar com alguma mudança, ou mudar durante o jogo.
Eu não gosto de falar, não é porque é o clássico, não. Vocês que estão comigo há algum tempo sabem, eu não gosto de falar no que eu vou fazer no dia do jogo. Eu ainda estou com o jogo na cabeça, eu ainda vou analisar tudo isso com mais calma, depois sentar com o pessoal da comissão, trocar ideia, ver se a minha visão bate com a deles, ou se nós temos algumas visões, algumas opiniões diferentes, divergentes. E aí a gente começa. Nós temos um tempo um pouco maior, graças a Deus jogamos na quarta, né? Não vamos jogar na quinta para domingo, não vamos ter viagem. Então, o período de descanso vai ser maior, aquele pessoal que teve desgaste deve ser avaliado normalmente amanhã. Acredito que descansaram, aqueles que estavam sentindo alguma coisa ficaram tratando. Você vê o caso do Daniel, o Daniel não veio nem para o banco, né? A opção do Daniel foi realmente ficar somente tratando, vamos ver como é que age o Daniel, para que a gente depois vê o que eu tenho à disposição, e aí na sexta-feira a gente deve fazer um trabalho. E em cima desse trabalho da sexta-feira a gente encaminha praticamente o time que vai jogar. Juninho, focar mais uma vez a qualidade ofensiva do Juninho. A ideia é usar ele assim, como ponta pela esquerda, sempre deixando o lateral? Não, ele foi contratado como lateral, mas ele pode fazer uma dobra. Ele tem essa característica, ele me dá essa opção. O nosso adversário, o Ercílio, tinha um volume bom ali por aquele lado, e o Yuri já estava um pouco cansado. E eu sei também que a melhor qualidade do Julinho não é a marcação. Então não adiantava eu trocar o Julinho pelo Yuri, que eu ia continuar tendo problema ali, porque o Yuri não é excepcional marcador, ele tem na ofensividade a sua melhor qualidade. Então eu optei por uma dobra. Acabou funcionando, porque ele acabou metendo uma bola boa, né? E aí saiu o gol. É bom que você tenha o jogador com essas características, né? Nos dá essa opção, me deu a opção de ver num jogo alguma coisa que eu possa utilizar em outros, de repente até começando um jogo assim, tudo depende da necessidade. Geninho, Antônio Rodrigues, Emissão TV Tubarão. Primeiro eu quero cumprimentar, né, pela chegada até a Série A, né? Santa Catarina tem mais um representante bacana, legal. E te perguntar, porque sinceramente eu acompanho lá, foi o melhor jogo do Ercílio no primeiro tempo, né? Em algum momento você temeu tomar o gol? Porque o Ercílio chegou em algumas oportunidades. Não, chegou muito claras, né? Chegou com duas oportunidades muito claras de fazer gol. Teve duas chances reais de gol que poderia até ter feito. Eu acho que fez um bom jogo, sim. Eu acho que gostei do time do Ercílio, um time bem arrumado, um time forte, um time alto, um time que tem uma bola aérea bastante preocupante, uma boa cabeçada na defesa do Léo, né? Depois, fora esse, tiveram mais dois lances, uma bola que atravessou e uma bola batida que não fez a curva. Eu gostei, não só no primeiro tempo, segundo tempo também, com algumas modificações, um volume de jogo, como eu dizia, muito grande ali pelo lado direito, jogador de muita mobilidade. Eu gostei do time do Ercílio. Acho que é um time que também na sequência vai crescer. É muito difícil com 2 jogos, 3 jogos, né? Nós estamos na terceira rodada. Você dizer quem é favorito, quem não é, quem vai, quem não vai, porque ainda é muito cedo. Acho que algumas equipes vão crescer, algumas mais do que as outras. Então é importante que você no começo da caminhada vá somando pontos, porque o campeonato com certeza vai ficando mais difícil a cada rodada. Não, acho que ele foi relativamente bem. Eu acho que o Moritz chegou um pouco fora dos parâmetros na pré-temporada, um jogador que sofreu um pouco mais que os outros para chegar na sua condição ideal, né? Mas eu acho que foi bem, errou como outros erraram, acertou algumas coisas como outros acertaram, tá? Eu acho que tentou fazer o melhor, e é uma coisa natural, que o torcedor, de repente, num erro, não criticaram só o Moreira, eu vi a pouco em cima de outros também, né? O torcedor, de repente, escolha um naquele jogo para criticar mais. É uma coisa natural, o Moreira é um jogador experiente, está preparado para isso. Juninho, há uma expectativa, principalmente da torcida aí, sobre a possibilidade da utilização do Marquinhos no clássico. Já adiantaste que não vai falar sobre o teu time, gostaria de saber se na tua cabeça tu pensa nele, tu conta com ele para esse jogo do domingo. Não, porque o Marquinhos ainda está cumprindo pena. Tá? O Marquinhos ainda não tem condição de ser utilizado, porque ele está cumprindo o resto daquelas... Se eu não me engano, ele tinha tomado 6 partidas, teve 2 que
acho que já cumpriu ou não cumpriu, depois ele tinha entrado com efeito suspensivo, esse efeito caiu e ele tem que cumprir mais 4. Então, mais 4 não, agora mais uma. Então ele tinha que cumprir 4 partidas quando nós chegamos. Nós fizemos a terceira rodada do campeonato, ele tem a quarta. Então, mesmo porque o Marquinhos não tinha, mesmo se ele tivesse condição, ele não tinha condição ainda física de fazer nenhum pedaço bom do jogo. Não adianta botar o Marquinhos para jogar 10 minutos, 15 minutos. É bom quando o Marquinhos for fazer essas 2 partidas que faltam, fazer um bom período, como ele vinha fazendo, 30, meio tempo. Né? Então dá ao Marquinhos uma condição que ele tenha uma despedida honrosa, uma despedida boa. Vamos conversar com o Marcos que vai me falar quando ele pode jogar. Vai depender mais dele do que de mim. Quando o Marquinhos falar, chefe, eu acho que eu tenho condição de entrar no jogo, aí nós vamos sentar e vamos ver quando o Marquinhos, por exemplo, vai fazer o penúltimo e o último jogo para atingir o número, né, um número mágico, de repente se faz uma boa despedida num jogo bom, talvez não num jogo fora, num jogo aqui, para que o torcedor faça uma festa, mas vamos depender do Marquinhos. Na hora que o Marquinhos me der sinal verde, eu vou sentar com ele, com a diretoria, e vamos encaminhar uma despedida com o Marquinhos e, ao mesmo tempo, pensando em ganhar o jogo, né? Se o Marquinhos estiver dentro, porque nós temos um campeonato difícil aí, uma fase classificatória, onde nós não podemos abrir mão de somar pontos. Cada vez fica mais claro que tem um atleta aí que tem tua confiança total e se destaca pela versatilidade. Pedro Castro, como você avaliar essa partida dele? Você mexeu no campo, deixou ele, depois colocou o Matheus Barbosa, mas o Pedro Castro sempre mantido o time. Na saída do Judson, eu comentei que eu ia tentar fazer do Pedro o meu primeiro volante. Não com aquela pegada que o Judson tinha, mas o Pedro, daquele pessoal que eu tenho no meio, é o que mais tem característica de marcação. Porque ele é pelos números do ano passado, eu não adivinhei isso, não sonhei isso. A gente acompanha os jogadores e acompanha o número. O ano passado, os números estão aí, porque muita gente pode duvidar, o Judson era o homem da correria, era o homem que pegava, era o que mais aparecia. Quem mais desarmava no nosso time era o Pedro. O Pedro tinha os melhores números de desarme nos jogos. Era o jogador que mais desarmava no meu time. Então, na característica daquele jogador que eu tinha, quando saiu o Judson, quem mais estava perto de fazer um primeiro volante era o Pedro. E eu estou tentando fazer com que o Pedro se fixe um pouco mais e que ele, até que chegue né, um homem de ofício ali, ele se transforme no meu primeiro volante. Porque eu ganho uma saída de bola muito grande, ele tem a marcação e eu ganho uma saída muito boa. E o Pedro veio esse ano muito bem. Tem todos os jogos que o Pedro fez, esses 3 jogos que o Pedro fez, ele fez muito bem. Ele está se prendendo, dando mais liberdade para o Matheus sair. Né? Hoje, quando ficou, tinha Matheus saindo, o Luanzinho saindo, o Pedro ficando. Então, ele é um jogador. Eu gosto do Pedro porque ele é um jogador muito disciplinado. Isso para o treinador é muito bom. Você pede, ele tenta fazer. Às vezes não consegue fazer. Mas ele tenta. Ele é aquele jogador obediente. Que se você dá uma função para ele, ele vai tentar fazer. Se ele vai conseguir ou não, é outro problema, mas ele vai tentar fazer. E ele está tentando fazer essa função de primeiro volante ou do volante de mais marcação. Que às vezes ele tem facilidade para sair para o jogo, e eu não prendo ele assim, até falo para ele, quando abrir o corredor, alguém fica para você vai embora. Mas ele está tentando se fixar mais, e eu estou muito satisfeito com as partidas do Pedro. Acho que ele vem ajudando muito, vem suprindo bem numa função que não era a principal dele. Eu conheci o Pedro como meia, né? Jogando lá em cima. E agora estou trazendo ele aqui para trás. Né? E ele está demonstrando o profissional que ele é, né? Às vezes abrindo mão de uma característica que é a principal dele para ajudar o grupo. Gênio, domingo tem um clássico contra o Figueirense, que é o líder, o Avaí é o segundo colocado, as 2 equipes estão invictas. A gente sabe que clássico não tem favorito, mas o fato de o Avaí ter uma base, jogadores mais rodados, também mais experientes, do outro lado são um elenco mais jovem, menos experiente, qualifica o Avaí como favorito nesse jogo ou não?
Não sou eu que sou o líder. Então, eu acho que quando você vai apontar algum líder, você aponta quem está na frente. Agora, eu concordo com você. Eu acho que num jogo desse nós não temos favoritismo, não. Nem em termos de classificação, não, porque a diferença não é grande, e nem em termos de experiência ou não experiência. Tem alguns jogadores experientes do lado de lá também, como tem aqui, temos jovens aqui, como tem do lado de lá. As duas equipes estão começando um trabalho, né? Talvez o Figueirense não trabalhe de uma reformulação um pouco maior do que a do Avaí, mas as duas equipes se remontando, né? As duas equipes muito mexidas do que eram a equipe do ano passado. Ganha clássico aquele que se achar melhor no jogo, né? Aquele que de repente conseguir neutralizar o adversário, ou que de repente o clássico é decidido num lance fortuito, num erro, às vezes num erro de arbitragem. O clássico é complicado. Como você disse, é um jogo diferente, não é um jogo normal. Quem achar que o clássico é um jogo normal, não é. Algumas coisas que envolvem o clássico fazem dele um jogo diferente, o torcedor pensa de maneira diferente, a cidade vive um ambiente diferente, né? Mas eu não acredito que tenha favoritismo, não. Eu brinquei com você de quem está em cima, normalmente é o favorito, porque também no clássico, invariavelmente, quem está embaixo é quem ganha, né? Isso também faz parte da história, mas não assim tão perto como nós estamos. Quando eu digo quem está em cima, às vezes um está em primeiro lugar, ou em segundo lugar, o outro está em 14º, 13º, e quem ganha... Tivemos, acho que um exemplo desse aqui. No clássico passado, jogando aqui, a diferença de classificação era grande, quem ganhou o jogo foi o Figueirense. Então, eu acho que não existe, não. Eu acho que vai ser decidido naquilo que se apresentar no domingo lá.